Bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor. Retornamos para continuarmos o estudo da nossa lição, lembrando que o nosso estudo é o da lição de número 4 deste último trimestre, que inicia na página 28 da lição impressa. Se você tiver e quiser acompanhar pela lição impressa, é a partir da página 28. Eu já fiz a minha oração, espero que você também já tenha feito a sua. E durante essa semana nós estamos estudando sobre Jesus diante de Herodes. No tópico de ontem, vimos os últimos momentos dele ali com Pilatos, e Pilatos encaminhou então Jesus para Herodes. O tópico de hoje é diante de Herodes. A pergunta A: como Herodes se sentiu ao encontrar-se com Jesus e o que pensou ao vê-lo? Então, esse Herodes aqui, queridos, é o mesmo Herodes que mandou matar João Batista. Desde o momento que ele mandou matar João Batista, ele não teve mais paz. E quando ele ouviu falar de Jesus, dos milagres que Jesus fazia, o primeiro pensamento que lhe veio à mente era de que era o espírito de João Batista que estava naquele homem operando aqueles milagres. Né? Ele sabia que João Batista não merecia ter morrido daquela forma, porém foi uma promessa que ele fez e ele tinha que cumprir. Então, quando ele ficou sabendo que Pilatos enviou Jesus para que ele pudesse julgar, ele percebeu que Pilatos reconhecia nele certa autoridade, né, de poder julgar, fazer julgamento. Digamos que o senso de poder dele aumentou naquele momento. E foi com esse senso elevado que ele voltou a ter amizade com Pilatos, né? Ele percebeu que Pilatos reconheceu que de fato ele era uma pessoa de autoridade ao mandar Jesus para ele julgar. Por outro lado, Herodes tinha desejo sincero de conhecer a Jesus. Ele acreditava que, conhecendo Jesus, talvez aquela imagem da cabeça de João Batista num prato sumiria da mente dele. Ele encontraria alívio ao se encontrar com Jesus. Então ele viu ali uma oportunidade e ele ficou feliz. Então, o sentimento a princípio dele com Jesus foi um sentimento de felicidade. Em outras palavras, podemos dizer até de esperança de encontrar paz. Então, ele começou a fazer perguntas a Jesus. Começou a encher Jesus de perguntas. E foi um pouquinho mais além disso. Então, eu vou ler para você algumas partes da nota, para você se situar onde que nós estamos nesse processo, nesse estudo, digo. Apesar disso, Herodes sentiu o desejo ardente de ver Jesus. Talvez, pensava ele, ao encontrar-se com esse profeta, pudesse limpar sua mente a lembrança angustiante daquela cabeça ensanguentada de João Batista trazida para ele numa bandeja. Além disso, ele tinha curiosidade de ver Jesus fazer algum milagre. E ele acreditava que se Jesus quisesse de fato ser solto, faria o que lhe fosse pedido. Vamos então à pergunta B. Como começou o interrogatório de Herodes com Jesus? Em Lucas 23, 9, primeira parte e o verso 10, nós temos assim. Lemos o seguinte: e interrogava-o com muitas palavras. E estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. Então aqui nós tínhamos uma multidão de coisas. Nós tínhamos de um lado os escribas e os fariseus e os sacerdotes acusando Jesus de muitas formas, e do outro lado, Herodes fazendo perguntas. O interessante aqui, queridos, é que Herodes não deu atenção às acusações daquele grupo de escribas, de fariseus, de sacerdotes. Ele sabia que era puro ódio que ele sentiu com relação a Jesus. Ele estava de fato interessado em saber o que Jesus tinha para oferecer. E ele começou a perguntar a Jesus muitas coisas.
Mas Jesus não respondeu, Jesus guardou silêncio. Por que Jesus guardou silêncio? Porque nada do que Jesus dissesse mudaria a opinião de Herodes. Não converteria Herodes, nem qualquer um daqueles que estavam ali. Quando Jesus abria a sua boca, quando ele fazia algum milagre, queridos, era exclusivamente para benefício dos outros, para benefício da humanidade. E naquele momento, nada do que ele fizesse traria algum benefício. Por isso ele ficou em silêncio. Por isso ele não fez nenhum milagre, mesmo Herodes trazendo diante dele muitos doentes e enfermos para que ele curasse aquelas pessoas. Jesus não fez, porque o objetivo dele não era matar a curiosidade. O objetivo dele era salvar. E o finalzinho da nota diz assim, ó. Dizem que podes curar os doentes. Herodes falando para Jesus. Quero saber se a tua fama é verdadeira. Jesus não respondeu. Herodes insistiu. Se podes realizar milagres pelos outros, faze agora por ti mesmo, isso te será útil. Essa foi a pergunta-chave de Herodes. Faze por ti mesmo. E Jesus não veio fazer nada por ele mesmo. E assim ele continuou em silêncio. Nosso tópico termina aqui, mas eu te convido para amanhã continuar conosco nesse maravilhoso estudo. Fiquem com Deus e até o próximo tópico amanhã.